Saudações, investidores. Bitcoin agora cotada a US$ 62 mil. Bitcoin que não consegue demonstrar força e de novo está indo testar fundos. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu quero começar hoje falando um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo no Bitcoin, no diário, tá? A gente vai falar um pouco sobre essa consolidação, sobre as zonas de suporte importante. Também quero abaixar o tempo gráfico indo para 4 horas, para 1 hora, para a gente ver o que está acontecendo no curto prazo e atualizar também os indicadores de sentimento aqui. O que está acontecendo, porque o Bitcoin não está conseguindo subir, né? Tem pontos positivos e pontos negativos, tá bom? Além disso, vamos atualizar para vocês onde as instituições estão colocando as ordens e falar um pouquinho também sobre a segunda maior criptomoeda, o ETH. Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o Bitcoin, né, e o Bitcoin no diário. No diário não há grande novidade, tá? O Bitcoin continua em consolidação aqui, o suporte é a região dos US$ 59 mil e a resistência vai ser a região dos topos entre o 73 e o 74. No meio do caminho a gente tem algumas zonas importantes também que eu posso destacar para vocês. Agora, acho que sem sombra de dúvida a zona mais importante vai ser essa região aqui dos topos, próximo dos 67, 68, tá bom? Seria a região, assim, que se a gente passasse, a gente demonstraria força, passaria de zonas de Fibonacci importante, passaria de topos importantes, para reverter a tendência de baixa e continuar subindo, tá bom? Então, essa para mim seria a zona mais importante a partir de agora. Esse pivô no 68 deve levar a gente para testes nas máximas. Além disso, eu destaco que no curtíssimo prazo, a gente tem o suporte desses fundos aqui, que a gente já testou duas vezes, US$ 61.500. Perder aqui, a gente pode ter mais um teste nessa região, abaixo dos 60,59. E muita gente está me perguntando se não faria sentido colocar um stop agora nos nossos investimentos para comprar quando o Bitcoin estiver mais barato. E aqui a gente tem duas questões importantes. O primeiro, a gente não está comprando Bitcoin agora, tá? As nossas compras estão focadas nas altcoins, vocês sabem que para mim o Bitcoin está esticado. E segundo, quando você vai fazer um investimento, você não deve colocar o stop. Por quê? Porque o stop é algo inerente do trading, caras. Então, quando você coloca stop no investimento, na verdade você está fazendo um trade. E o que eu sempre falo com vocês é que você precisa separar os seus investimentos dos seus trades. É dessa maneira que você consegue ter investimentos não apenas eficientes, mas investimentos que permitem você estar exposto naquilo que você consegue estar exposto, né? Porque muita gente fala que vai colocar stop, se alavanca nos investimentos e depois não coloca stop e é liquidado. Então é por isso que eu sempre falo com vocês que, beleza, investimento não tem stop, mas a gente sempre mantém caixa. Então o caixa é como se fosse um stop dos nossos investimentos. Já que se o Bitcoin começar a cair agora para 50, para 40, para 30, eu vou usar o meu caixa para fazer boas compras, não só no Bitcoin, mas nas altcoins também, correto? Então, entenda essa diferença. Se você quiser fazer trade, tudo bem, a gente faz trade também, mas a gente não arrisca todo o nosso patrimônio no trade. A gente arrisca valores em dólares aos poucos, correto? Então, as pessoas acabam juntando as coisas e isso acaba fazendo elas cometendo erros, né? Porque normalmente você vai estopar onde? Nos fundos, né? Normalmente você vai querer vender para comprar mais abaixo aonde? Nos fundos. E normalmente você não vai querer vender aonde? Nos topos, quando tá todo mundo falando para subir. Quando eu fiquei falando semanas aqui para fazer caixa, as pessoas estavam falando que como assim fazer caixa? As altcoins nunca mais vão cair, é alta infinita. E é justamente nesses momentos que você tem que tá pensando em vender. Nos momentos que tá todo mundo com medo, querendo estopar investimento, são os momentos que você tem que pensar em comprar, né? Então, a gente precisa usar o tipo de investimento e trade que a gente está fazendo para nos auxiliar na nossa estratégia. Se ele vai atrapalhar, tipo, você estopar um investimento, onde você está fazendo boa, onde você estaria fazendo boas compras, não faz o menor sentido, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Legal, então entendendo, a gente tem esses suportes aqui no curto prazo. Falando um pouco sobre os mercados globais, a gente tem mais um dia tenso, tá bom? Com S&P e Nasdaq testando fundos e tal. China hoje está caindo também.
Ibovespa despencando, chegou até nos 123 mil pontos. A gente tem também os Treasuries continuando a alta, o DXY em alta, o nosso dólar explodindo em 5,27, cara. É o maior patamar aí em mais de ano, né? A última vez que a gente esteve tão elevado assim foi lá em março de 23. Então, sem sombra de dúvida que é um momento tenso nos mercados, né? E é importante também a gente entender que se tudo der errado, se a gente começar uma guerra e tal, pelo menos a maioria dos nossos investimentos estão cotados em dólar, né? Então o dólar tende a se valorizar nesses momentos. Então, ok, a nossa carteira de Bitcoin vai acabar dando uma sofrida nesses momentos, as altcoins estão sofrendo, mas a gente teve uma alta no dólar aqui nas últimas semanas de 10%, né? Então é uma alta que dá uma contrabalanceada. Lembra, o dólar também é uma maneira de proteger os seus investimentos quando você está no Brasil e a nossa moeda não serve para nada, correto? Show de bola. Então, entendendo isso, a gente sabe que a gente está num momento de aversão ao risco muito grande e é um momento que Bitcoin e criptomoedas tendem a performar mal. Então, a gente ainda pode ter mais quedas, é por isso que a gente ainda mantém muito caixa, tá? Pô, Paulo, como que você mantém muito caixa ainda? Cara, na primeira queda eu já comprei tudo. Eu só consigo manter muito caixa porque quando estava subindo, a gente tinha mais de 50% de caixa porque a gente vendeu muito, cara. Então lembra, nos momentos que tá todo mundo querendo comprar, você tem que estar querendo vender, você tem que estar querendo fazer o caixa. Para quê? Para aproveitar oportunidades, né? Então, há quantas semanas eu não venho falando com vocês que eu quero investir em render, mas que eu não ia comprar ela a 14, 13, 11, 10, eu queria comprar ela no mínimo em 9, cara. Só que nos 9 não deu gatilho, então a gente comprou onde? Nos 8, nos 7. Então, entenda, se eu não tivesse feito caixa no momento que estava tudo subindo, eu não ia comprar o render quando ela estava caindo, porque eu ia estar com medo. Então você precisa, quando está subindo, fazer caixa. Só assim você vai conseguir fazer boas compras quando cai. Senão você vai estar sempre com medo, querendo estopar fundo e querendo comprar topo. Beleza? Além da render, a gente entrou em duas novas gemas hoje, tá? Então, se você é membro, corre no mural aqui do YouTube ou dentro do escritório que você vai ver quais gemas são essas. Gemas que, sinceramente, eu pensei que a gente não ia conseguir mais comprar, mas que estão caindo 60% das máximas, então começa a fazer sentido a gente fazer o investimento, né? Porque lembra, a gente não tá comprando bons ativos, a gente tem que comprar bons ativos a bons preços, como Howard Marks já dizia, né? Então, show de bola. Então, entendendo isso, vamos falar um pouco sobre o ETH. O ETH, caras, eu acho que também é uma que tá dando oportunidade de compra no longo prazo, tá bom? O Bitcoin, a gente está esperando os 55 e não sabemos se vai chegar lá, mas o ETH, ele está em zona de compra de longo prazo, tá? Então, para quem aguardou ansiosamente o ETH nessa região, a partir de 3.100 para mim é a zona de compra, a gente está quase nos 3 mil. Então, eu sim estou comprando o ETH para o longo prazo nessa região aqui. Show de bola, assim como várias altcoins, né? Então, a gente continua vendo o quê? A dominância subindo, a dominância em máximas. Isso para as altcoins no curto prazo é ruim, mas é muito bom por dois motivos. Primeiro, realmente não pensei que a gente conseguiria comprar as altcoins tão baratas tão rapidamente. Então a gente está comprando pra cacete. E segundo, se o mercado está caindo, o Bitcoin caindo um pouquinho, as altcoins caindo mais, o que isso dita pra gente? Racionalidade. Dita que as pessoas estão indo para a melhor criptomoeda, que obviamente é o Bitcoin. Então, se a turma não está especulando muito agora, é um sinal de que a gente provavelmente está diante de uma correção no Bitcoin, não uma nova tendência de baixa para ir para 50, 40. Acho improvável, acho que é uma correção. Em breve a gente deve achar fundo e voltar a subir. Legal? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é o sentimento. O sentimento tem pontos positivos e negativos, tá bom? O ponto negativo, eu diria que está principalmente por causa desse long short ratio que continua elevado, né, cara? A gente não está conseguindo abaixar esse long short ratio. Então ele vai para 1,4, depois volta para 2. Lembra que ele só ficava abaixo de 1? Então isso é um sinal de perigo, é um sinal que ainda tem liquidez se a gente quiser cair. Só que ao mesmo tempo, desde que a gente começou a queda, o Open Interest só despenca, caras. Então não me preocupa tanto. É só um fator de risco, mas esse Open Interest estar despencando, para mim, de maneira muito clara, mostra que a maior probabilidade é a gente estar diante de uma correção, tá bom? Posso destacar também as grandes vendas que a gente teve nos últimos dias e continua tendo, tá bom? Nas últimas 4 horas aqui, repara que a gente só tem candle de venda, basicamente. Então, isso gera pra gente uma divergência bullish no nosso CVD. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o preço não formou novo fundo e o indicador já formou o novo fundo. Isso para mim é uma baita divergência bullish, é um ótimo sinal. É um sinal de que provavelmente a gente está na correção. Legal?
Tranquilo. Entendendo isso, né, onde que as instituições estão tentando segurar o preço, cara? E aqui eu destaco para vocês alguns pontos, tá? A gente tem uma pressãozinha nessa região ali até os US$ 60.000 e é ali, tá bom? O 59, que seria o suporte do último fundo, não tem tanta coisa assim, tá? Mas eu acho que é uma zona importante, sabe? Porque perdeu os 60, que tem essas ordens grandes, e perdeu os 59, a gente pode dar mais uma porrada para baixo, e aí a gente vai ter que ficar de olho para as nossas compras de Bitcoin que a gente está há muito tempo querendo comprar, tá bom? Obviamente que as oportunidades também continuarão aparecendo nas altcoins, então eu não posso pegar o meu caixa agora e gastar tudo, né? Eu tenho sempre que ter uma porcentagem dos meus investimentos em caixa, tá bom? E é claro que quanto mais cair, maior a oportunidade. Então, a sua porcentagem em caixa, o que que ela vai fazendo? Ela vai diminuindo. Seu caixa não é, tô com R$ 50.000 de caixa, aí cai eu vou para 40, aí cai eu vou para 30, aí cai eu vou para 20, aí cai eu vou para 10, aí cai eu vou para zero. Não. Você tá com 50% de caixa, depois vai para 40%, depois vai para 30, depois vai para 20, depois vai para 10. E se tiver um apocalipse, cara, se você quiser pensar em colocar tudo, aí a gente discute isso com calma se acontecer. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê dependendo da volatilidade.